Paz do Senhor, meus irmãos, quero desejar um domingo de bênção, de paz para a vida dos irmãos. Meu nome é Elias da Paz, professor da IBD aqui da Matriz, e venho neste domingo agora já refletir sobre a aula da lição com os irmãos, a qual vamos estar abordando mais um tema da nossa revista do trimestre, que tem por assunto geral, ou tema geral, a obediência, ou obedecer mais. O próprio tema da nossa revista já nos convoca a uma obediência maior, ou além, ou aperfeiçoada daquela que já praticamos naturalmente. Então, não vamos estar falando nada de novo, visto que a obediência já é uma prática nossa, costumeira, já é algo que já exercemos com naturalidade. Não existe um esforço para que isso aconteça, porque fazemos de bom grado, porque sabemos e conhecemos a quem obedecemos e a quem servimos, senão a Deus, a Igreja e as nossas lideranças. E no tema de hoje, vamos estar fazendo uma abordagem da lição que trata sobre o tema fidelidade e obediência nas nossas finanças. Acredito que vamos ter um tempo muito bom para a gente poder trabalhar a proposta central dessa lição de hoje. Você é professor, aluno, todo professor é aluno, todo aluno é um potencial professor. Então você fique aí atento para pegar o feeling, para pegar o cerne da lição. Todos vamos crescer e vamos aprender e obedecer um pouco mais nessa área que é tão importante para a nossa vida. O nosso texto áureo já é bem conhecido, você pega aí. Se não tiver, eu vou fazer a leitura aqui, para você possa acompanhar comigo. Diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. O texto áureo encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 20. A nossa verdade prática, ela é aquela a qual a gente costuma dizer ou reforçar que é o nosso exercício diário, que nos comunica a seguinte questão: a verdadeira prosperidade está em sermos obedientes ao Senhor em tudo. Ser próspero é ter uma vida de retidão e afinidade com Deus e seus princípios em tudo, não em algumas coisas. Temos uma leitura bíblica que encontra-se em dois livros. Você está aí com Gênesis 14, que vai do verso 18 ao 20, e o Evangelho de Mateus, capítulo de número 23, verso 23. Gênesis 14, 18 ao 20 diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão, vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhes o dízimo de tudo. Observe que a identificação do nosso Deus, já dentro da antiga aliança, lá dentro, no início, em Gênesis, já era como identificação ser Altíssimo e Senhor de tudo. Isso já era algo notório e conhecido de todos. Mateus 23, 23 diz: Ai de vós, escribas e fariseus, são hipócritas, pois entregais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis fazer isso, porém sem negligenciar ou omitir aquilo. Aqui o próprio Jesus tratando desse tema, acerca da contribuição, do dízimo e da oferta, já dentro daquele que seria o precursor ou aquele que inaugurar a nova aliança, a qual mesmo vai dizer: essa aliança, ela é um resultado, ou ela está sendo inaugurada no meu sangue, que é o sangue, senão
da nova aliança. O próprio Jesus vai nos recomendar ou nos deixar uma ordenança que devemos fazer isso, sem omitir as outras coisas. E dentro desse bojo, a gente tem um objetivo geral. E aí eu quero que você compreenda que a proposta central está dentro desse objetivo, que é compreender que ao devolvermos o dízimos e a oferta, que está movida por princípios espirituais, ela tem um reflexo no mundo natural. E ela compreende ser o que? Uma demonstração de compromisso com a igreja, com a liderança e com o crescimento e fortalecimento do reino de Deus entre os homens. Então, a sua contribuição, o seu dízimo, ele é parte do seu compromisso entre os homens para o crescimento, fortalecimento do reino de Deus, da igreja e a sua obra nessa terra. Então, dentro desse objetivo geral, já temos ferramentas ou indícios suficientes para compreender que dentro desse mundo, dessa terra, as finanças, o dinheiro, a nossa contribuição, a nossa natureza voluntária envolvida e entregue, ela é algo indispensável para que o reino de Deus venha prosperar na terra. O reino de Deus é um reino espiritual, mas quando desenvolvido e exercitado entre os homens, ele se torna material, ele se materializa. Em que? Nessa aula que você está me vendo, nesse material que você tem na mão, no banco da igreja que você senta, no microfone a qual você está me ouvindo falar, nos recursos envolvidos e pessoas que estão em diversas partes do mundo, empenhados em desenvolver um trabalho para a recuperação de pessoas, para que possam herdar o reino de Deus. Então, nós somos uma agência que viabiliza a entrada do homem no céu. Não se esqueça disso. A nossa introdução, ela já nos comunica a seguinte verdade. Nossa vida abrange inúmeras áreas. Poderíamos mencionar o trabalho, o lazer, a saúde, a finança, os amigos, a vida espiritual, entre outras questões que são tão importantes. Todas elas têm um grau de importância ou mesmo de influência em nossa vida. E essa influência e essa importância, ela acaba por influenciar ou nortear o nosso comportamento, o nosso humor, altera a nossa maneira de observar e valorizar pessoas e coisas. Não adianta. Tudo aquilo que trazemos para a nossa vida, um exercício prático, dentro dessas áreas de amizade, de trabalho, de lazer, vai trazer uma influência, vai trazer um norte, vai trazer um agente que pode ser contaminador ou não para as suas relações, pode alterar o seu humor. E isso tudo vai trazer uma identificação sua para aqueles que te veem. E Jesus falou acerca dessa questão, em valorizar a vida e tudo aquilo que está no nosso entorno. Em Mateus 6:26, como está aí na nossa introdução, ele deixa um norte do valor e da importância a qual a vida tem e tudo que nela está envolvido, tanto para o homem como para Deus. Então você reflita com isso, professor, com a sua classe, sobre Mateus 6:26, que trata o valor da vida e tudo aquilo que nela há envolvida, porque acaba por sim nortear o nosso comportamento e alterar o nosso bem-estar. Nesta lição, a gente finaliza aqui a introdução, informamos que vamos ter a oportunidade de trabalhar um aspecto da nossa vida, entre tantas áreas a qual citamos, que é a nossa finança. Vai ser uma abordagem, um observatório daquilo que a Bíblia diz acerca desse tema tão relevante para a sua vida e para a vida da igreja. Vamos ao conceito? Conceito algo tão relevante é difícil, não é fácil. Achar um conceito para fidelidade financeira, se você começar a pensar aí sem ler o conceito, não vai ser algo tão fácil. Mas eu compreendi que o tema, ele já fala de uma abordagem daquele que tem fidelidade, ou seja, a fidelidade daquele que está envolvido na contribuição. E aí eu quero partilhar com você aqui o conceito que está dentro da nossa margem, que diz assim: portanto,
O conceito construído aqui é de alguém que é fiel ou aplicado à sua vida financeira. Ou seja, esta pessoa, por ela ter uma vida e por ela ter uma característica de fidelidade em todas as suas áreas, ela também é fiel em sua vida financeira. Essa fidelidade envolve um compromisso com você mesmo, com Deus, com a igreja e com todos que envolvem a sua vida. Porque quando falamos de finanças, é algo que altera tudo em nossa vida. Porque somos movidos neste mundo, induzidos a agregar serviços e coisas a partir do nosso poder de compra. E acredite, pode parecer algo muito técnico, mas é uma verdade a qual você não consegue fugir. Daqui a pouco você vai almoçar e se não fosse primeiro Deus que concedesse o trabalho para você, a oportunidade de desenvolver uma atividade de forma lícita, honrosa, digna, e você ganhasse desse trabalho um recurso a qual você pudesse ir até o mercado e fazer a sua cesta, hoje você não teria a mesa um almoço. Então, acredite, Deus em primeiro lugar em tudo. E Ele mesmo falou que as demais coisas Ele acrescentaria. A nossa vida financeira é algo que é acrescentado por Deus a cada dia. Por isso que a oração que Jesus deixou como modelo é o Pai Nosso. E dentro do Pai Nosso Ele vai falar que devemos dar graça pelo pão de cada dia. É um pão conquistado, trabalhado de forma digna e honrosa. Finalizado o conceito, pessoal, vamos aí entrar nos tópicos. Os tópicos ele já faz uma abordagem direta sobre os valores e princípios envolvidos acerca do dízimo, tá? E aí eu vou trabalhar com você o primeiro e o segundo tópico, que chama a atenção para os princípios de fidelidade de Deus e da sua palavra, porque o seu compromisso, e quando a gente vai falar de fidelidade, não tem como eu não trazer como exemplo maior a pessoa do nosso Deus, porque Ele é o maior representante e o interessado em cumprir, em fazer, em conceder ao homem alianças para que ele tenha um resgate, uma porta, um espaço de retorno a ele. E essas diversas alianças, elas estão aí, você olhar o primeiro subtópico aí, eu já deixei vários versículos e textos. A ideia não é ficar lendo aqui, mas que você entenda que a fidelidade de Deus está vinculada a duas coisas, principalmente. A sua natureza divina e moral e a sua palavra, que diretamente está ligada com esses dois valores iniciais. Tá? E quando a gente fala de fidelidade, isso é algo que é um atributo, que chamamos de atributo comunicáveis. Deus ele tem, resumidamente, os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. E na área dos atributos comunicáveis, que são aqueles que ele partilha com o homem, ou permite com a qual o homem tenha acesso ou tenha conhecimento, a fidelidade é um deles. E ninguém melhor para expressar a sua fidelidade do que a sua palavra, porque ele deixou registro sobre isso. Desde as inúmeras alianças, desde o Éden até a última aliança de sangue pelo próprio Deus encarnado aqui na terra na pessoa de Jesus. Então você observa que a fidelidade de Deus, ela é eterna e se estende de geração em geração. Esse Deus fiel, ele tem um compromisso com a sua palavra. E aí a gente já está no segundo tópico. Sua palavra e seu compromisso não está vinculado a mim ou a você, mas a sua própria natureza divina, porque ele é fiel à sua palavra. Então, na medida que ele se compromete ou penhora a sua palavra, bom seria que o homem tivesse isso, ou ele perdeu com o tempo isso, ou o pecado contaminou isso dele, e ele não consegue cumprir os seus acordos, seus compromissos. Portanto, a sua fidelidade acaba ficando comprometida por conta do seu declínio, por conta do seu pecado. Que mesmo você crente, mesmo lavado e remido pelo sangue, você está dentro de uma condição de pecar. Você não vive no pecado, mas a sua natureza humana te condiciona todos os dias a você pecar. Isso é ruim, porque envolvido a isso está todos os assuntos que te cercam, sua família, seu trabalho, a igreja e tantos outros.
que acaba comprometendo a sua fidelidade, a minha fidelidade, os nossos compromissos, as nossas palavras. Isso é muito ruim, mas graças a Deus, né? Números 23:19, como diz aí, que ele não é homem e nem filho de homem, então a sua fidelidade é soberana, imutável, e ela não pode ser contaminada. Então, se ele falou, se ele disse, pode acreditar que é fiel e ele cumpre. Esses exemplos de fidelidade que está aí, é o exemplo maior a qual temos. Por quê? Porque, como vimos na nossa leitura bíblica, a contribuição, a entrega do dízimo, ela não estava condicionada se Deus faria ou não. O texto diz que Melquisedeque deu pão, água e vinho a Abrão. E depois da guerra vencida, de uns molhos, de ter todo a sua arrecadação dentro daquela guerra conquistada, ele, de tudo que teve, ele deu o dízimo. Mas primeiro quem serviu foi Deus. Então entenda, tudo que você tem hoje, sua vida, sua saúde, Atos 17 vai dizer que se andamos, respiramos ou nos movemos, é porque ele fez isso. Sua família, seu bem-estar, sua casa, seu trabalho, é fruto de algo que Deus lhe deu. É o tudo de Abrão, que o texto diz, é o tudo de Abrão. Não foi apenas o despojo de guerra. O texto diz que foi de tudo que ele tem. Observe que ele olhou, ele já tinha alguma coisa, conquistou algo mais, e de tudo que ele tinha, ele deu os 10%. Então, pegue isso para a sua vida, porque o tópico que vem, que é o 2, já fala dessa obediência que devemos exercer. E conforme vimos no tópico anterior, a obediência ela é importantíssima, porque ela traz termos de organização financeira. E aí, diz aí, você encontra que ela deve ser norteada por 3 coisas. Ela tem que ser organizada e saudável, ela é honesta e sem preguiça. Ou seja, esse tópico ele te conduz a 3 áreas para a nossa vida prática, para o nosso exercício diário. Uma obediência financeira que primeiro deve ser a Deus e depois a você, porque todo o resto que vem, ele está vinculado àquilo que você tem na mão para administrar. E isso tem que ser de forma conquistada de maneira honesta, digna, saudável, onde você vai exercer a distribuição disso com organização, e ela tem que ser desenvolvida ou praticada de maneira honesta, sem desleixo, sem preguiça, de forma verdadeira. Ou seja, o seu trabalho, a sua atividade, ela é um exercício honesto, aonde saímos pela manhã ou você abre o seu negócio em casa, onde você costura, onde você vende o pão, onde você milita em tantas áreas para poder honestamente ganhar o seu dinheiro, o seu pão. Você também tem um compromisso e uma obediência com você e com a sua família, a qual você tem que fazer uma distribuição desses valores de maneira saudável. Por quê? Porque isso pode influenciar a sua vida matrimonial, sua vida na igreja, sua vida pessoal, onde pode começar a ter escassez em áreas a qual você precisa para sobreviver. Você precisa comer, você precisa pagar conta, você precisa desenvolver atividades para cobrir todos esses gastos. Então você tem que ser fiel a você mesmo. Isso é algo muito importante. Por isso que a gente deve desenvolver uma prática saudável, como eu coloquei aí. Algo que seja, que venha ou que fará algo que contribuir para a sua vida. Tá ok, pessoal? Obediência, o segundo tópico aí, o 2.1, a vida financeira pessoal e social, está vinculada à fidelidade financeira com a igreja. São 2 tópicos que estão emendados. Porque quando você sai do ambiente da sua casa, você tem uma comunidade, você tem amigos, você tem amizade, você tem um espaço social, pessoal, onde você também precisa, não tem como falar que não, onde o dinheiro é importante dentro dessas áreas. E você tem que ter uma consciência de quê? De que mesmo no pouco ou no muito, isso não interessa, você tem que ter uma prática de obediência nessa área, a qual não venha comprometer outras. Por exemplo, a gente já vincula diretamente aqui
a questão do dízimo e oferta, que é o nosso último tópico. Você tem uma vida social, tem uma vida familiar, você tem uma vida profissional e você não deixa de ser crente dentro desses mundos que nós andamos, vamos dizer assim, desses vários ambientes a qual militamos. Você continua sendo crente. E a prática do dízimo é um exercício de obediência diária. Você não pensa no dízimo quando você recebe na mão. Ele já está comprometido antes mesmo de você recebê-lo. Isso você já tem que ter em mente. E aí vem aquela pergunta maior. O dízimo, ele é uma lei ou ele é um princípio? Acredito que você já deve ter ouvido essa discussão em diversas vezes aí, ou já se questionou sobre isso. Ele ficou vinculado somente à lei ou ele se estendeu à nova aliança? E aí a gente tira a dúvida aqui com a própria Bíblia. Tá? O dízimo não é lei, o dízimo é princípio. E isso a gente prova na Bíblia. Lemos ainda há pouco o capítulo 14 do livro de Gênesis, a qual Abrão, antes mesmo de ser Abraão, sendo Abrão ainda, diz que ele contribuiu com o dízimo. Jacó contribuiu com o dízimo. Moisés participou com suas contribuições nos dízimos e oferta. Caim e Abel lá atrás, no capítulo 4 do livro de Gênesis, já entregaram a primícia da sua colheita, da sua oferta diária. Observe que são práticas exercidas de contribuição anterior ao dízimo ser regulamentado. Porque a prática do dízimo ela só é regulamentada na lei de Moisés, lá no capítulo 20 do livro do Êxodo. Mas já era uma prática exercida anterior à lei. Então, o dízimo é um princípio, e todo princípio precede a lei, ou seja, ele é anterior à lei. Ele já existia antes da lei, ele foi só normatizado na lei. O que é uma normatização? É quando você já tem uma regra moral, de prática, de costume, e isso só é regulamentado por uma lei. E essa lei ela só vai organizar como isso deve ser feito. E como que isso deve ser feito? E a gente pensa, o dízimo, ele é 10% da minha renda líquida ou bruta? O que é o dízimo? O dízimo é o quê? Está aí, o dízimo é o percentual de 10% de toda a nossa renda bruta recebida. A qual lemos lá atrás, Abraão não separou do líquido que ele tinha para dar. Diz que ele separou de tudo que recebera os 10%. Os 10% está envolvido a tudo aquilo que você recebe, o bruto e não o líquido. Até porque se você olhar o seu INSS, a sua contribuição sindical, o seu percentual de passagem de transporte, a sua contribuição para o seu plano de saúde, a qual tudo isso é descontado no contra-cheque, não é um resultado geral do trabalho que Deus lhe deu, e hoje você tem esses benefícios para poder usufruir. Então, é o tudo que Deus te deu. Então, os 10% é o corpo geral da sua renda bruta. Ok? Isso, acredito que não é muito difícil de compreender, visto que está envolvido em bens e consumos que você tem durante o dia e durante a sua vida. Diferente da oferta, e aí a gente está no último tópico já, a oferta ela não tem um valor ou um percentual estipulado, mas ela está envolvida diretamente com o princípio, que é a prática voluntária, graciosa, obediente, fidedigna, de você contribuir e reconhecer que Deus lhe deu tudo. E hoje você tem uma oferta no bolso, você tem uma oferta que é um resultado desse tudo para poder contribuir. E você faz isso de forma voluntária e amorosa, reconhecendo que Deus lhe deu. Para poder compreender essa questão, por isso que eu lancei mão de Mateus 23, 23. Jesus fala acerca disso. E ele vai dizer que, vinculado a isso, ele não censura os escribas por estarem dando dízimo, ou estar exercendo dízimo, mas ele censura por estarem contribuindo de forma errada. O dízimo não é negado por Jesus. Pelo contrário, se você observar o texto, ele vai dizer que há deles que davam o dízimo, do entro do cominho e da hortelã, mas negligenciavam. A questão está aí.
o principal da lei, ou seja, o princípio da lei, que era a fé, o juízo e a misericórdia. Lembra que no início da aula eu falei dos atributos comunicáveis de Deus, que são princípios e valores do Eterno, que Ele permite que o homem venha conhecer? Está aí: fidelidade, misericórdia e juízo. São atributos comunicáveis de Deus e que Jesus ressalta na prática do dízimo. Ele fala: fazer isto sem negligenciar aquilo. Então devemos fazer e exercitar o dízimo, compreendendo que ele vai cumprir aquilo que deve ser feito. Como disse no início, compra de equipamento, pagamento de pessoas, a sua igreja está limpa, tem banco para sentar, tem ar-condicionado, você tem professor, tem aparelho de som, tem um receptor de mídia, você tem uma estrutura montada a qual hoje à noite você vai poder usufruir desse espaço protegido de chuva, de sol, aonde vai ter um pregador, uma pessoa, um cantor, que vai criar um ambiente de culto e você vai poder adorar a Deus num espaço acomodado, coberto e seguro. Isso se não foi o governo, não foi o Estado. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos. E a nossa contribuição, como disse no início, é para a manutenção desse espaço. Porque o final de tudo é o acolhimento de pessoas como eu e você, que antes não conhecíamos a Jesus, mas por existir uma igreja, um espaço, onde a gente entrou, sentou, fomos bem recebidos, tinha um bebedouro, um banheiro limpo. Ali a gente percebeu um lugar que nos acolheu, que foi aconchegante e é até hoje. Ouvimos a palavra bem explanada por um microfone, aceitamos Jesus e hoje somos contribuintes dessa estrutura, para que o reino de Deus venha se fortalecer na terra e você venha ser um instrumento do Eterno nas mãos dele. Então, eu quero abençoar a sua vida, que a sua finança, que a sua casa, que tudo que você põe a mão, tudo que você venha fazer, que você venha planejar, venha prosperar. E entenda, tudo que é seu, primeiro é do Senhor. Porque lá no começo entregamos a nossa vida ao Senhor e a nossa vida incorpora tudo isso que falamos hoje. E Ele prometeu que o mais Ele faria. Então que Deus te abençoe nessa manhã e que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua vida e a sua casa. Gratos a Deus por essa oportunidade, a nossa liderança, os nossos pastores, ao Instituto Teológico, por mais essa oportunidade de estar ministrando essa aula para a sua vida, para a classe da EBD, e que assim possamos ter um crescimento produtivo no reino de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.